E aí, querido, tudo bem? Nós estamos aqui para gravar mais uma parte do nosso vídeo. Conforme na quinta-feira eu prometi, eu disse que o assunto que nós estamos estudando, o Sermão do Monte, ele é um assunto bastante extenso, um assunto vasto, é um assunto rico. Esse sermão de Jesus é um sermão que até hoje tem aí as discussões, né? E então eu disse que eu não passaria batido sobre os textos só para nós passarmos pelo texto, mas eu gostaria de especificar esse texto, tratar das minúcias desse texto. Como eu disse, eu estou tratando desse assunto, nós estamos estudando o livro Talmidim, o Passo a Passo com Jesus, que é do pastor Ed Renekiewicz. E também estamos, estou tratando junto com o livro Lendo o Sermão do Monte com John Stott. E é óbvio que ambos são homens de Deus, têm uma visão bíblica focada ali na Bíblia, mas cada um tem a sua linha de interpretação. E eu quero então tratar hoje desses temas. E aí então nós vamos subdividir. Nós vamos falar sobre justiça mais profunda, que é aquilo que Jesus está nos dizendo. Ele termina, antes de entrar no verso 21, no verso 20, ele vai dizer: olha, se a sua justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma vocês terão parte comigo, de maneira nenhuma vocês herdarão o reino dos céus. E agora então ele aprofunda isso. Depois Jesus ele vai falar, dentro ainda desse contexto, sobre evitar a ira, que ele trata esse assunto. Precisamos evitar a ira. E depois, então, Jesus ele vai dizer que nós devemos ir primeiro e depois voltar. Aqui Jesus está falando da questão do nosso culto a Deus por meio dos dízimos e ofertas. Mas ele está dizendo que ele não está preocupado com com o tanto de dinheiro que nós damos na igreja. Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo, que eu quero chamar de série, nesse primeiro vídeo da série aqui, e essa série eu poderia denominá-la A Justiça de um Cristão, eu quero falar então sobre a justiça mais profunda. E o que nos leva isso é o Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. Mas eu quero tratar desses versos somente o que Jesus ele diz. No verso 21 ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Verso 22 ele começa assim: mas eu lhes digo que... Queridos, quando nós olhamos aqui, e todo o restante de Mateus capítulo 5, ele contém esses exemplos de justiça e de justiça mais profunda. Então nós vamos ver aqui 6 parágrafos, e cada um está indicando aí os mandamentos do decálogo, os 10 mandamentos. Nós vamos ver 6 parágrafos em paralelo que vão ilustrar esse princípio. Isso é um princípio, o princípio que Jesus acaba de mencionar. Então, em cada um desses parágrafos, o que nós vamos notar, vamos perceber, como eu acabei de ler aqui, ele é introduzido com esse contraste. Qual é o contraste? Jesus começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito. E o contraste é: eu lhes digo. Esse assunto parece banal, parece que é um assunto simples, né? Mas é um assunto que tem levado aí
muitos estudiosos comprometidos, muitos estudiosos sérios, estudiosos do Sermão do Monte, eles têm sustentado, têm chegado à conclusão, têm ensinado, têm proclamado, têm proferido que Jesus está se levantando. Quando Jesus está dizendo isso, Jesus se levanta ali e Jesus está se colocando contra Moisés. Jesus está contrário ao Moisés. O que essas pessoas estão dizendo é que eles acreditam que Jesus, quando ele começa a dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo, é que Jesus está de maneira deliberada, de maneira arbitrária, Jesus está estabelecendo uma nova moralidade. Jesus está dizendo que aquilo que passou, aquilo que Moisés fez, é passado, não tem mais valor, e a partir de agora, então, é tudo novo e tudo novo a partir dele. Então, essa nova moralidade, ao mesmo tempo que ele coloca essa nova moralidade, ele também repudia, ignora, descarta, despreza, abole, a antiga. Então, na mente dessas pessoas, as palavras de Jesus, essas palavras de Jesus poderia significar, e eles ensinam isso, que é o seguinte: Jesus está dizendo, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, isso na mente deles, tá? Vocês sabem o que diz o Antigo Testamento, mas eu estou ensinando algo muito diferente. Querido, isso é muito importante nós entendermos isso, porque na atualidade nós temos aí aquelas pessoas que pregam, aquelas pessoas que ensinam, inclusive aquelas pessoas que olham para a Bíblia e alguns até rejeitam o Antigo Testamento, porque dizem, mas isso é Antigo Testamento. Às vezes alguém vai aconselhar alguém e a pessoa fala assim, mas onde que isso está? Está no Velho ou está no Novo Testamento? E aí, se está no Velho Testamento, a pessoa já descarta porque entende ou aprendeu em algum momento que esses estudos que Jesus está reescrevendo, dando uma nova lei. Querido, isso é muito complicado e nós podemos rejeitar isso, porque antes de Jesus começar essa fala dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito, e fazer o contraste dizendo, mas eu porém vos digo, antes disso Jesus falou assim, olha, não pensem vocês de maneira nenhuma que eu vim abolir a lei ou os profetas. Jesus falou, eu não vim fazer isso. Eu não vim abolir a lei, eu não vim abolir os profetas, eu não vim fazer uma nova lei, eu não vim reescrever as profecias. Jesus disse, eu vim cumprir a lei e vim cumprir a profecia. E é por isso que ele diz, então, vocês, antes disso, ele termina dizendo, pois eu digo a vocês que se a justiça de vocês não for superior, e quando ele diz superior, ele diz muito superior a dos escribas e fariseus e os mestres da lei, de maneira nenhuma, de modo nenhum, vocês entrarão no reino dos céus. É isso que Jesus está nos dizendo. Então, queridos, por mais popular, por mais bonito, por mais aconchegante, por mais inovador que seja essa fala, que seja essa interpretação, não há a menor dúvida de que essa interpretação está redondamente enganada, está 100% equivocada.
Porque Jesus, ele não está em momento algum contradizendo a lei. Ele não está contradizendo o que a lei diz. O que Jesus está fazendo, quando Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo, o que Jesus está fazendo, ele está corrigindo, não é a lei. Ele está contradizendo, não é a lei. O que ele está contradizendo, o que ele está corrigindo, são as interpretações erradas da lei. As interpretações que eram promovidas pelos escribas, pelos fariseus. Então, queridos, longe de Jesus contrariar a lei, o que Jesus está fazendo, Jesus está endossando a lei. Jesus está certificando a lei. O que Jesus está fazendo está insistindo na autoridade da lei. E agora então Jesus vem não para mudar qualquer coisa. O que Jesus faz agora é nos dar a interpretação verdadeira e não a interpretação dos escribas e dos fariseus. O que Jesus vem dizer agora não vem contradizer agora, é o que os escribas e os fariseus tensionavam ou intentavam, o que motivava eles a interpretar a lei do jeito que eles interpretavam. E agora Jesus então vem nos dizer o que o Deus Todo-Poderoso, que deu a lei, que deu as profecias, o que Deus queria com a lei, o que Deus queria com as profecias. Então, para poder facilitar a obediência à lei, os escribas, os fariseus, eles restringiam o mandamento da lei, e aí eles expandiam aquilo que a lei permitia. Então, aquilo que era constrangedor na lei, eles reduziam. Eles faziam com que aquilo ficasse menor. Mas aquilo que a lei, de alguma forma, permitia, então eles expandiam isso para a vida ficar mais light, ficar mais suave. As exigências da lei que eram menos categóricas, aliás, as exigências da lei, eles faziam com que elas ficassem menos categóricas. E as permissões da lei, então, eles interpretavam de maneira que elas ficavam mais permissivas. E agora, então, Jesus veio, e Jesus sabia disso, Jesus falou, então, vocês ouviram o que foi dito. Então, o que foi dito não é o que foi dito na lei, é o que foi dito na interpretação da lei. Jesus falou, então, vocês ouviram o que foi dito. E Jesus, então, agora ele vem e ele inverte essas coisas, ele inverte essas direções, ele inverte essa questão da permissividade, ele inverte a posição aí dessa categorização, e Jesus insiste, Jesus enfatiza que as implicações dos mandamentos de Deus sejam aceitas sem qualquer imposição dos limites humanos. Os escribas, os fariseus, eles restringiam ali os mandamentos bíblicos, mandamentos contra assassinato, mandamento contra adultério. Para eles isso eram atos isolados. Para eles eram atos
que aconteciam aqui, acolá, atos práticos. Jesus, ele ampliou o mandamento, não matarás. Ele ampliou o mandamento, não adulterarás, de modo que agora esse mandamento ele inclui também ou até os pensamentos inflamados, os pensamentos insultuosos, os insultos, os olhares, a forma que eu olho de maneira cobiçosa. Então, aqueles ultra-religiosos da época de Jesus, eles restringiam o mandamento de amar o próximo àqueles que eram da sua raça, aqueles que eram da sua religião. E Jesus vem agora e Jesus disse que todas as pessoas, todas, sem exceção, independente da sua raça, independente da sua nacionalidade, independente da sua religião, devem ser amadas sem qualquer limitação. Então, Jesus ele discordou dos fariseus, Jesus discordou dos mestres da lei, Jesus discordou dos escribas em relação à interpretação da lei, a interpretação que eles davam à letra da lei. Jesus nunca, jamais discordou da autoridade da lei. Jesus não discordou da lei. Então, com esses termos mais fortes que Jesus usou para impactar, para chamar a atenção, Jesus afirmou que a lei era a palavra de Deus escrita. E Jesus chamou os seus discípulos para que aceitassem a verdadeira intenção de Deus que estava por trás da lei escrita, da palavra escrita. E então Jesus termina, no verso 20, dizendo que a nossa justiça, ela deve ser mais profunda, muito mais profunda, do que a obediência superficial, no nível da aparência dos fariseus na observância da lei. A minha justiça e a sua justiça deve ser uma justiça muito mais profunda para a honra e glória de Jesus. Que Deus te abençoe. Que essa palavra bendita e que esse entendimento possa fazer morada no seu coração e você possa ter liberdade de servir e seguir a Jesus. Deus te abençoe.